proposta dessa interatividade que diz assim: etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença. Já no plano afetivo, como se manifesta, então, o etnocentrismo? Letra A, como sentimentos de estranheza, medo, hostilidade, etc. Letra B, como sentimentos de pertencimento, medo, hostilidade, etc. Letra C, como sentimentos de estranheza, vingança, hostilidade, etc. Como sentimentos de estranheza, medo, empatia, etc. A letra D. E a letra E, como sentimentos de fraternidade, medo, hostilidade, etc. A resposta correta é a letra A, como sentimentos de estranheza, medo, hostilidade, etc. É bem interessante essa questão da parte afetiva, sentimental ligada ao etnocentrismo, sobretudo para que você e eu possamos entender quando estamos sendo etnocêntricos em relação às nossas questões, não é? O etnocentrismo, ele é irmão gêmeo do preconceito. Então, quando julgamos a nossa cultura como superior, como estranhamos um grupo étnico diferente, um grupo com hábitos diferentes, com uma cultura diferente, estamos bem perto de sermos preconceituosos, excludentes. Precisamos ficar muito atentos a isso. Resposta certa é a resposta A, de amor. Vamos então para agora o item 7, identidade cultural, falando um pouco sobre a questão da globalização e do multiculturalismo, né? Precisamos assumir que não há homogeneidade cultural. Não há homogeneidade. O que é homogeneidade cultural? Não existe, a cultura não é uma coisa homogênea, com a mesma cor, do mesmo jeito. Isso aqui não é ciência exata. A matemática é assunto de outro professor, não é desse aqui não. Não há homogeneidade cultural. As culturas são diferentes, são heterogêneas, né? E que há limites, e mais importante, que deve haver limites para a assimilação de culturas não dominantes por parte das dominantes e que devemos estar atentos para que os movimentos de inclusão respeitem e não ignorem a diferença entre os grupos étnicos. Isso é fundamental. Nós vivemos, portanto, de um movimento chamado globalização. Eu não vou aqui entrar em detalhes sobre o conceito de globalização, mas ele nasce a partir de um movimento chamado consenso de Washington e tal. Esse movimento de globalização, até dentro aí de um certo senso comum, vocês já percebem que esse movimento que se manifesta de forma mais clara do ponto de vista econômico, ou seja, o Banco Central americano determinou um aumento de juros. Isso vai, todas as economias do mundo, por ser a economia americana uma espécie de locomotiva, de carro-chefe da economia do mundo, essa alteração da taxa de juros norte-americana vai influenciar as economias do mundo todo. A China, a segunda economia do mundo, parou de comprar minério de ferro ou diminuiu o ritmo de crescimento. Nós aqui no Brasil, mas o que eu tenho a ver com isso? Sim, nós importamos minério de ferro para a China e quando a China para de crescer, nós paramos de importar minério de ferro, pelo menos na quantidade que vínhamos importando, e isso gera um problema na balança comercial brasileira. Na parte econômica é fácil entender a globalização até, quer dizer, é razoável, parece que faz sentido entender esse fenômeno chamado globalização, mas ele tem efeitos do ponto de vista do comportamento humano, ele tem efeitos sociais e, obviamente, culturais, é o nosso assunto agora. E quando falamos de economias hegemônicas, como eu citei aqui o exemplo da economia americana ou da economia chinesa em relação à economia brasileira, por exemplo, fica fácil de entender, mas vejam a cultura. Por exemplo, você sabe que os cinemas, as salas de cinema brasileiras consomem muito, mas muito mais filmes americanos do que brasileiros, portanto. Então, essa é uma cultura hegemônica. A cultura cinematográfica,
faz parte de um negócio que a gente chama de indústria cultural. Falamos sobre isso na unidade 1 dessa disciplina. Então faz parte desse conceito de indústria cultural e entra como uma espécie de cultura imposta à nossa cultura. E de repente nos vemos com hábitos, com trejeitos, com formas, com manifestações que não são do nosso desenvolvimento cultural e estamos falando como eles, agindo como eles, fazendo como eles, entendendo que o que eles fazem é melhor do que o que nós fazemos e coisa desse tipo. Então, esse primeiro parágrafo diz assim: precisamos assumir que não há homogeneidade e que há limites, e deve haver limites para a assimilação de culturas não dominantes por parte das dominantes e que devemos estar atentos para que os movimentos de inclusão respeitem e não ignorem a diferença entre determinados grupos étnicos. Ou seja, nós temos dentro desses movimentos que respeitar esse contato entre as culturas, prevalecendo as culturas de origem, né? Prevalecendo as manifestações culturais, para que essas culturas possam até se hibridizar, como já falamos em outros momentos aqui, possa até haver uma mistura, mas não uma imposição de uma em relação à outra. A globalização, a defesa da globalização como remédio para sanar as desigualdades sociais, reviveu o discurso da dominação e da homogeneidade cultural. Esse processo de globalização parece que também homogeneizou a questão da cultura. Se havíamos nos transformado numa aldeia, qual a importância de protegermos as diferenças culturais, né? Então, a globalização ela veio com essa ideia de homogeneidade, que é uma ideia que não é aplicável, que não tem sentido. Talvez seja essa uma das características mais marcantes desse fenômeno chamado globalização. Ao mesmo tempo que nós podemos usar jeans iguais ou comer sanduíches preparados da mesma forma, há múltiplas identidades em função de múltiplas culturas. Então, nós podemos absorver, o que está dizendo esse texto é que não há problema nenhum de você absorver algo. As culturas estão em constante mutação, as culturas estão em constante processo de mudança, as culturas estão em constante processo de hibridização com outras que se achegam e tudo mais. O problema aqui não é você ter o direito de usar o mesmo jeans que usa um americano médio hoje, não é o seu possível direito de usar um telefone celular do mesmo modelo e da mesma marca que usa um alemão médio hoje, né? Não é isso que está em questão. Isso talvez seja alguma coisa que a globalização nos traz de forma a equilibrar um pouco alguns níveis de relações. Mas quando adquirimos hábitos, quando adquirimos conceitos, quando adquirimos formas de ser, de ver o mundo, de viver, quando colocamos outras lentes aqui na frente das nossas para enxergar o mundo, porque isso nos foi colocado a partir de produtos culturais, a partir de uma indústria cultural muito forte e que vem com a força econômica de outras nações, isso pode deteriorizar o nosso jeito de ser e o nosso jeito de ver o mundo. Para que vocês entendam melhor, uma das coisas mais difíceis que existem, por exemplo, uma das maiores mazelas do mundo contemporâneo são os grandes movimentos migratórios que nós temos. São as pessoas, em função de guerras, de conflitos, saírem dos seus lugares de origem, deixarem os seus territórios de origem e migrarem em grandes massas para outros territórios. Quando elas perdem o contato com as suas origens, e parece que a sua cultura se coloca em xeque, parece que nada mais funciona, essas pessoas entram num processo extremamente um processo de deterioração, um processo de deterioração cultural muito forte. Um campo de refugiados é um lugar muito triste, é um lugar muito difícil de se viver, porque a cultura daquelas pessoas foi colocada a toda prova. Elas perderam tudo, perderam o chão, perderam o jeito de viver, perderam o jeito de colocar e manifestar os seus costumes, as suas crenças, as suas formas de ser. Então, essa identidade que nos faz brasileiros, europeus, sul-americanos, africanos, asiáticos, essa identidade é muito importante para nós, faz parte do que somos, faz parte de como nos manifestamos como seres humanos. Portanto, é preciso tomar cuidado com essas relações de imposição cultural. Espero que eu tenha sido claro nessa exposição. Tem que acrescentar o fato que nem todas as culturas estão dispostas ao diálogo e nem todas as culturas estão disponíveis para a divisão de espaço.
você não pode chutar a porta de uma tribo indígena, é o que está dizendo esse texto. Eles podem querer estar limitados aos seus territórios e às suas formas de ser e de viver. Há um direito, tem que ser um direito dessas pessoas, né? Na verdade, há um movimento no sentido de desterritorializar o mundo, quer dizer, de diluir as fronteiras geográficas. No entanto, a dinâmica social faz com que atores microsociais busquem espaço para afirmar os seus direitos, muitas vezes excluídos em função de processos históricos de colonização e de dominação. É verdade, essa desterritorialização do mundo é um processo que coloca em xeque as manifestações culturais. Só podemos ser diferentes em relação ao outro. Para sermos diferentes, precisamos ser cotejados com o outro, já que ninguém é diferente per si. Então, esse é um dado importante. A gente só é diferente porque o outro existe, né? Então, para ser diferente, a gente precisa reconhecer o outro. Qual poderia ser a solução dessas dinâmicas tão contraditórias, né? Uma delas passa pela compreensão de que a globalização deve fornecer insumos necessários para que se criem outras formas de identificação coletiva, respeitando as diferenças, né? É preciso respeitar, portanto, a possível existência de outras culturas, desde que subordinada à dominante, né? Então a gente está falando aqui do multiculturalismo. O multiculturalismo progressista é um multiculturalismo que procura pôr numa equação, sem dúvida política, científica, intelectualmente e culturalmente complexa, mas a única que, ao meu entender, vale a pena ser um objeto de luta, diz o Santos, né? Essa tensão entre uma política de igualdade e uma política de diferença, né? Outro autor diz assim: o multiculturalismo diz respeito ao reconhecimento e ao respeito da diversidade cultural. Ele propugna a coexistência num mesmo espaço social de culturas diferentes, sob o princípio da tolerância e do respeito à diferença. Por sua vez, a interculturalidade, ao pressupor como inevitável a interação entre essas culturas, propõe um objeto político capaz de estabelecer um diálogo entre elas como forma de garantir uma real convivência pacífica. Do que estamos falando aqui? Que a globalização é um fenômeno que aí está posto. Portanto, é preciso controlar essas relações entre as culturas, relações de dominação, de forma a preservar as culturas ditas dominantes em relação às culturas ditas dominadas em relação às culturas ditas dominantes. É preciso tomar um certo cuidado, é preciso entender que essas culturas vão coexistir, mas coexistir numa relação de forças que é preciso, às vezes, a intervenção do Estado, a partir de políticas afirmativas, a partir de legislação, a partir de ações promocionais, mostrando, valorizando a diversidade, enfim, um conjunto de coisas para que esse conflito se mantenha em certo controle, né? Incluir, respeitando e protegendo as diferenças não é algo fácil, não é mesmo? Haja vista, nos melhores cenários, admite-se a diferença enquanto ela não puder ser diluída ou desconstruída. Isso é verdade. Esse não é um processo fácil, mas é um processo que requer grandeza social e cultural por parte das sociedades, tanto quando somos aqueles que colocam a cultura de forma dominante em relação às outras, quanto quando vemos a nossa cultura se diluir por uma cultura que se impõe à nossa. É preciso ter equilíbrio e tolerância, é preciso ter racionalidade diante de tudo isso, é preciso que os Estados constituídos também se preocupem com isso para manter a identidade dos seus povos e das suas sociedades. E vamos para a interatividade, que diz assim: talvez essa seja uma das características mais marcantes da globalização, ao mesmo tempo que todos nós podemos usar jeans iguais ou comer sanduíches preparados da mesma forma. Há múltiplas contrariedades em função de múltiplas culturas. B. Há múltiplas identidades em função de múltiplas culturas. C. Há múltiplas dificuldades em função de múltiplas culturas. D. Há múltiplas visões de mundo em função de múltiplas culturas. E. Há múltiplas ideologias em função de múltiplas culturas. Voltamos daqui a pouco com a resposta para essa interatividade.